Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Você acha que as pessoas estão colaborando com a quarentena? Você fica preocupado em fazer o que é certo e ver que outras pessoas muitas vezes não estão? Como é que você está lidando com esses desafios da quarentena? Tanto tempo em casa, em isolamento, vendo que outras pessoas não respeitam? Vamos conversar um pouco sobre esses temas e outros hoje. Boa tarde. Hoje nós estamos em 23 de maio, dia 23 de maio, sábado. Estamos aqui na nossa 67ª live, 67 dias consecutivos de live, em que nós procuramos trazer notícias boas, às vezes trazemos notícias também não tão agradáveis e tão boas, porém faz parte, mas sempre com enfoque positivo, um enfoque voltado a notícias que agregam, que vão para a vida, que vão para o mais. E é isso que a gente procura trazer nas nossas lives de hoje. Bem-vindos a todos que estão entrando. O pessoal já está chegando por aqui. A Lídia, a Seiko, Maria Regina, a Joelita, boa tarde. Cristiane Benedita, a Simone, Nádia Celine, Leila, Celino, Nádia Celino, Leila, Gaporlande, Mente Fértil Psi, boa tarde, a Ângela, Samanta, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou pedir algumas vezes durante essa live, nossa 67ª, que vocês ajudem compartilhando nos coraçõezinhos e compartilhando no aviãozinho com cada um, com 5 pessoas pelo menos, mais se quiserem, para que a gente possa ter uma relevância nos robozinhos, nos algoritmos do Instagram e mais pessoas possam chegar aqui e participar da nossa live. Quem vocês acham que precise participar da nossa live? O pessoal continua entrando. Cá, boa tarde. Lu Camargo, Viviane Gêmeo, a Vanessa, Idegar Mota, boa tarde a todos, a todas. Simone dizendo que não estão colaborando, né? Hoje na Veja São Paulo fura a quarentena, né? Puxa vida, aglomerações em todas as classes sociais. Enquanto há recorde de mortes pelo corona e nós pagamos por isso. Essa é uma discussão muito séria, né? Eu tenho falado sobre isso em alguns momentos e o que eu observo é que algumas pessoas cuidam de si, cuidam dos outros, outras pessoas não cuidam nem de si próprias, né? É uma questão de consciência. Isso vem de acordo com o que a gente precisa aprender. Por quê? Porque essa pandemia, ela iguala todo mundo, né? Vou dizer que eu sou mais protegido, eu sou menos protegido, olha, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu faço aquilo, isso não significa nada no momento de hoje. Hoje, todos nós estamos sujeitos a adoecer, a morrer, a ter pessoas amadas que também adoeçam, então isso tudo é muito difícil. A gente precisa realmente aprender as lições da pandemia, as lições da doença, as funções que a doença traz para nós. E essa pandemia mostra que nós não podemos mais olhar para o nosso próprio umbigo somente, a gente precisa olhar pelos outros. Essa doença é assim, se você cuidar de você e dos outros, o número de casos ele vai se manter mais estável. Se você não cuidar nem de você nem dos outros, fala, não, mas o problema é meu, eu assumo minha responsabilidade. Não, porque você também afeta outras pessoas. Tá? Então, essa é uma questão difícil, passei por isso hoje no plantão, até fiz um post no Facebook, até no Instagram também, no Face mais completo, que o Instagram tem um espaço menor. Mas isso me chateou bastante, devo admitir que eu procuro sempre manter o foco, mas isso me deixou muito irritado, inclusive, né? E aí eu contei para os colegas na troca do plantão, e muitos falaram, nossa, nunca te vi irritado, Roberto. Falei, é difícil, mas quando vê, aqueles que nunca se irritam, quando se irritam, sai de baixo, né? Mas claro, não aconteceu nada, mas enfim, é uma situação delicada, eu vou comentar aqui depois, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre isso também, né? E as pessoas realmente, e tem a ver, né, até a Veja São Paulo falando desse tema exatamente, fura a quarentena. Furar a quarentena só é algo muito grave. Quando você deliberadamente pode prejudicar outra pessoa, isso é até criminoso, diria eu, né? Bom, vamos lá, Idegar Mota entrou, já falei, bem-vinda, Antônio Campos, a Débora, Pati Sampaio, aqui, quem mais? Ângela, Cristiane, a Eliana entrou também, bem-vindos a todos, bem-vindos a todos. Posso continuar pedindo para vocês
clicar no dedo nos coraçõezinhos um pouquinho para o Instagram ver que a gente está fazendo algo legal. E cada um de vocês, se vocês, cada um, clicar no aviãozinho e lá em 5 ou 10 pessoas conhecidas, daqui a pouco a gente está com muita gente compartilhando essas lives que são para ampliar um pouco a consciência, um pouco, muito, depende de cada um de nós, aonde a gente consegue chegar na nossa consciência, cada um de um jeito, né? Boa tarde a todos que estão chegando. Deixa eu ver aqui, a Joeli está falando, chocada com a falta de consciência e pulso daquela mãe que o senhor atendeu no PS, deixou a filha com sintomas e ir para casa da amiga, colocando vidas em risco. Exatamente, isso aí foi chocante para mim. Eu não estava acreditando naquilo que eu estava ouvindo e perguntando e respondendo, elas respondendo, realmente foi uma situação. Deixa entrar mais gente aqui, eu vou comentar aqui entre nós, né? Estamos aqui entre nós, eu vou comentar. E o Edgar está dizendo, faça a sua parte. Faço, continuo fazendo, todos nós estamos aqui continuando a fazer a nossa parte. Mas a gente se indignar faz parte dos sentimentos humanos, né? A gente se indignar, porque eu que estou ali vendo, né, colegas, nessa noite eu soube de um outro colega doente, de um enfermeiro lá do plantão doente, internado com tomografia grave. Gente, pessoas que trabalham comigo no dia a dia. Não dá para simplesmente falar, não, cada um faz o que quer. Não, cada um faz o que quer. A minha responsabilidade afeta você, a sua afeta a mim também. Então nós precisamos juntos levar isso adiante, né? A Paty entrou, Maria Regina, deixa eu ver, Vera Benin, a Rosângela também, Marilene Pereira, Serri Zevaz, Yara Lopes, bem-vindos a todos. Gente, vamos clicar aí no aviãozinho, vamos convidar 10 pessoas, é pedir muito? Então 5, por favor. Vamos chamar gente para cá, porque a discussão de hoje é uma discussão bem relevante, sobre consciência, sobre eu fazer a minha parte, eu agredir o outro, né, eu ameaçar o outro. Isso é uma ameaça, né? Quando a gente faz algo que pode prejudicar o outro. A Ângela está dizendo que juntos somos mais fortes, sim. Cristiane dizendo que não estão colaborando com a quarentena e ficamos tristes, revoltados, preocupados. Ângela está dizendo que eu sou o pai da calma, mas hoje eu fiquei órfão. Eu deixei órfão a calma também, porque hoje eu fiquei irritado, fiquei triste, eu fiquei chateado, decepcionado e muito indignado. Fiquei mesmo, infelizmente. Hildegard, minha gente, o mundo sempre foi assim. O mundo sempre foi assim. Ensino o racionamento de água há anos a meus alunos. Exatamente. O que a gente precisa fazer? Ensinar. Né? Ver se assim vai pingando a informação, se a pessoa aos poucos vai ampliando a consciência e resolvendo enxergar as coisas. Enxergar é difícil, né? Boa tarde, meu querido, ficar firme, estou firme, já estou. Foi só um desabafo, um desabafo ali que eu resolvi fazer para as pessoas também, para muitas vezes se tocam, né? Se tocam disso. Eu vou dar um outro exemplo. A Márcia, minha mulher, ela corre, tem um grupo de corrida que ela participa, frequenta, eles vão em provas, ela adora correr, eu também gosto. Né? Então, no grupo deles, muita gente já saiu, por quê? Porque tem pessoas que continuam indo correr na rua. Né? Então, muitos já saíram, porque ficam chateados com isso. Hoje, lá, um indivíduo no grupo dela postou uma foto dele correndo na praia. Ah, que bonito, né? Ah, já fiz a minha parte. Aí, muitos no próprio grupo criticaram ele, falaram, mas não é para você fazer isso. Não, mas eu tomo conta de mim. Então, aquela velha história, né? Eu mesmo, meu umbigo, só eu, os outros que se danem, não tem nada a ver, não vai machucar ninguém. Será? Você tem certeza? Quando você corre, isso não vai afetar nada? Bom, você precisa correr? Precisa, os outros também. Se todo mundo que precisa fazer as coisas fosse para a rua fazer, eu preciso ir visitar as pessoas, eu preciso fazer o grupo de estudo, porque eu adoro, gente, eu adoro fazer grupo de estudo, estar com as pessoas. Ah, mas uns não vão, mas outros iriam. Né? Você acha que por isso eu vou fazer? Não vou fazer, não pode, né? Samanta, o mais triste dessa pandemia é o descaso com que alguns governadores estão lidando com ela, deveriam estar dando o exemplo. Todas as pessoas que têm cargo de liderança, que são influenciadores, hoje está na moda, influencers, as pessoas influenciam, mas influenciam falando aquela bobagem, né? Então vamos influenciar positivamente, dando bons exemplos, falando o que a gente faz e fazendo o que a gente fala. Isso é importante, tá? A Eliana já chamou mais de 10. Opa, obrigado, Eliana, obrigado aí por contribuir, colaborar. Cami Rodrigues entrou, Eliane, tudo bem? Júlia Pacheco, Ana Maura Reis, a Rosana Rodrigues Garcia. Rosana, tudo bem?
O pessoal aqui, deixa eu ver quem mais está entrando, vamos dar um oi. E era verdade, calma admirável, não tem essa característica. Helena Montanarini, estou chocada com o comportamento dos nossos representantes. Eu estou chocado, gente, com o comportamento de muitas pessoas. Os nossos representantes deveriam ser aqueles que dão um exemplo maior. Por quê? Por que eles deveriam estar dando exemplo maior? Porque eles têm um cargo de liderança, têm um cargo de chefia, eles representam, eles tomam decisões. Então deveriam ter um cuidado ainda maior, saber que eles estão influenciando as pessoas. Tá? Rosângela, eu não estou entendendo o que o doutor está falando. Já vou explicar, Rosângela, vou te dizer já do que se trata. Eliana, Lady Gerson ainda faz parte da cultura brasileira. Rosana, tudo bem, doutor? Emílio Okumura, Márcio Norato entraram, Stefânia Colombo. Bom, bem-vindo a todos. Vou pedir novamente, cada pouquinho eu peço, tá? Patricinha Aranha entrou, clique nos coraçõezinhos e nos aviãozinhos e chamem 5, 10, 15 pessoas, quantas você quiser. Clica ali, concluir, um segundinho, você ajuda mais gente a chegar aqui para essa discussão. O caso foi o seguinte, a Rosângela e outros que não sabem do que estou falando. Hoje eu fiz uma postagem no Facebook completa, no Instagram mais resumida, porque não cabe tudo no Instagram, o local de texto é menor, numa situação de um plantão que eu dei esta madrugada, e de madrugada chegou uma mocinha de 17 anos com a sua mãe, né? A gente atende a noite toda, faz parte, né? Plantão noturno, as pessoas vão lá. E aí ela me falando que estava com falta de ar. Bom, falta de ar há quanto tempo? Há uma semana. Hoje estou pior. Então eu resolvi vir aqui no pronto-socorro. Ok, tranquilo. Examino, tá tudo normal, graças a Deus. Pulmão limpo, saturação alta, sem sintoma, raio-x normal. Ok, perfeito. Quando eu fui perguntando mais, como é que é? Você estava dormindo? Mas eu vi que não, né? Porque ela chegou com uma roupa de sair. Era 4 e pouco da manhã. Você estava dormindo e acordou com falta de ar? Não, eu estava na casa de uma amiga. Falei, casa de uma amiga? Como assim? Você estava... E o pior, antes disso, ela já tinha me dito que ela está uma semana com sintoma. A mãe dela, que estava acompanhando, está afastada por Covid e o irmão dela, dessa moça, também está afastado por Covid, exame positivo para Covid. Ou seja, a família toda está com Covid. Ela está bem, mas ela teve contato com pessoas com Covid. E ela foi na casa de uma amiga. Eu falei, nossa, mas essa sua amiga sabe que você está com Covid, que sua família inteira está afastada com Covid? Aí ela travou, ela viu que tinha falado besteira, que ela se denunciou, né? Aí ela nem falou mais, ela só fez assim, com a cabeça. Nossa, aí aquilo foi me subindo. Aí eu falei assim, mas você não contou pra ela? Não. Eu falei, e se fosse o contrário, né? Aí comecei a fazer perguntas. Eu estou acostumado a fazer perguntas, né? Como médico, como constelador. Eu falei, se fosse o contrário, né? Você recebesse na sua casa uma pessoa com Covid, a família inteira com Covid, e ela não contasse para você que tem, você acharia certo isso para você? Ela fez assim. Ela não conseguia nem mais falar e a mãe dela calada do lado dela. Aí eu perguntei assim para a mãe dela agora, escuta, você, se na mãe dela ela é menor de idade, por que você deixou ela ir na casa da amiga dela, sabendo que ela está contaminada e pode contaminar outras pessoas? Aí piorou tudo, porque a mãe dela falou assim, mas eu avisei para ela. Avisou, gente? O que quer dizer avisou? Quem é que manda nessa casa? Você é mãe responsável por ela, ela é menor, e você deixou ela ir? Não, a mãe também já não falou mais nada. Bom, enfim, né? Eu me segurei muito, me controlei muito para não falar muito mais coisas, mas eu falei sobre conscientização, sobre responsabilidade, né? Porque vocês sabiam que hoje em dia, atualmente, já há alguns anos, se alguém, por exemplo, alguém que tem HIV, sai por aí transando com pessoas sem revelar que tem, escondendo que tem e contaminar pessoas, isso é tentativa de assassinato. Se for processada, a pessoa vai para um processo e pode ser condenada por tentativa de assassinato. Então, por que não a mesma coisa com o Covid? Se eu sei que eu estou doente, estou com Covid, vou lá bater papo com um monte de gente, vou na casa das pessoas, sabendo que eu posso contaminar as outras pessoas. Mas que é isso, gente? Aí eu fiz o post. Pus um post lá com uma pessoa olhando para o seu umbigo com um coraçãozinho no umbigo, ou seja, só pensa nela própria, né? Aí a pessoa saiu, foi embora, orientei, enfim, graças a Deus não estava grave nem nada, mas para mim eu coloco que isso é um crime, realmente isso aí é você estar ameaçando uma pessoa e não contando, porque isso principalmente é má fé.
Por quê? Porque eu perguntei, você não contou para ela? Ela sabe? Não, não contou e foi. Então, gente, isso me deixou extremamente decepcionado, extremamente irritado, chateado demais com essa história. Aí eu fiz a postagem e aí rendeu um monte de comentários, mas é bom para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem. Então foi isso que aconteceu. Absurdo, absurdo, crime, o pessoal comentando aqui. Exatamente, é um grande absurdo. Eu acho que é crime, eu acho que a Simone está falando que está tipificado já, então vamos chamar um advogado, sabe? Eu fiquei pensando, será que eu notifico isso, chamo falar para a polícia? Eu também aqui no Brasil, né? O que a gente faz no Brasil? O que a gente acha que vai acontecer aqui? Não acontece nada. Enfim, né? Espero que tenha pelo menos alertado essa filha e essa mãe para a situação, porque elas estão arriscando, né? Ameaçando outras pessoas e possam de repente colocar a mão na consciência, se tiverem um pouquinho, né, para que isso não se repita, tá? Sandra Valmeiro entrou, bem-vinda. Malu Vita entrou, a Sônia Pagão, a Carla Gibson, Patricinha Aranha entrou também, deixa eu ver quem mais. Vives S. Dantas, Roberto, bem-vindos a todos. Quem mais entrou aqui? Evandro, tudo bom? Saudade, Evandro. Como é que tá o pessoal aí do Viver Bem? Eu só vejo a Ana no plantão, minha colega Ana, pediatra, mas o pessoal não tem visto. Manda um abraço para todo mundo lá da medicina preventiva. A Lídia, realmente tem pessoas e situações que nos tiram do sério, mas o ser humano é assim mesmo, vive nos surpreendendo. Cabem vários comentários de todos os aspectos, exatamente, cabem muito, né? E a gente tem que segurar um pouquinho. Leila, meu marido é diabético, estamos confinados no apartamento desde 15 de março, trabalhando pela internet, mas ele não toma sol, eu tomo na varanda. Ele evita o coronavírus, mas e a falta de vitamina D3? Precisa tomar sol sim, viu, Leila? Fale para ele tomar sol todo dia, 15 a 20 minutos lá na varanda mesmo, fazer exercício em casa, é fundamental. O sol, ele ativa a vitamina D no corpo, e a vitamina D ela também é imunoestimulante, então precisa, ok? Roberto, falta de amor próprio, falta de Deus, falta de consideração, falta de consciência, falta de muitas outras coisas, completo eu, muitas, né? Podemos dizer que é uma família doentia, falta a função mãe, Ângela, falta a função consciência, falta a função responsabilidade, falta todas as funções ali nesse caso, viu, Ângela? Sem muitos mais comentários, mas falta muita coisa. Quando eu vi a foto, pensei ser gravidez, só depois que li o texto percebi que era exato, né? Porque eu pus ali a barriga com o umbigo, né? Na verdade é um umbigo. Gente, vocês já perceberam que essa pandemia vem mostrando que não adianta a gente olhar só para o nosso umbigo, agora a gente tem que olhar para todos, tem que procurar trabalhar em benefício não só próprio, mas dos outros também. Tá? Olha aqui a notícia aqui. São Paulo registra 272 óbitos em 24 horas, passa de 6 mil mortes. O Brasil já tem 21 mil mortes, 340 mil infectados. Gente, o Brasil está se aproximando dos primeiros do mundo, já faz tempo. Aí a gente pega um caso desse, eu que estou ali na linha de frente, trabalhando, dando vários plantões por semana, atendendo gente no consultório, vendo pessoas doentes com Covid, me protegendo, temeroso também, com esperança, mas a gente que é humano fica com medo também de se contaminar. Tem colegas de plantão afastados, colegas de consultório, colegas que morreram. Pessoal da enfermagem, queridos amigos que trabalham junto, doentes morrendo também. E aí a gente vê isso e fala, e agora? Faz o quê, não é? É verdade, é responsabilidade, é muita coisa. Deixa eu ver aqui, o Tegar, as pessoas não se conscientizaram. Muitos não, muitos sim. Tá? A Alica entrou, Lúcia Malheiros, boa tarde, Ângelo Frare, Alencar Pinheiro, Lisete Capeleto, bem-vinda também. Quem mais entrou aqui, o pessoal falando, comentando. Vamos compartilhar, gente. Aviãozinho, clique aqui, chamem 5, 10, quantas pessoas vocês quiserem, cliquem nos corações. Por quê? Para o Instagram reconhecer que essa live tem validade e chamar mais gente para entrar. Cami Rodrigues Yoga, acho ótimo ter compartilhado essa situação. Vejo duas vertentes de pessoas, aqueles com medo em excesso, causando pânico, e do outro lado pessoas sem consciência, sem respeito ao outro. São as polaridades extremas, não é? São as disfunções, as doenças. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio, né? Você sabe disso, trabalha com yoga. Precisamos ter consciência, não precisamos ter pavor, pânico, ansiedade que trava e nem falta total de medo. Gente, quem é normal, pessoas humanas normais, tem medo.
Tá? A gente sempre costuma falar isso. Medo é uma emoção, é um sinal de alerta. Todas as emoções nos mostram alguma coisa, elas dizem algo para nós. A emoção medo diz o seguinte: tome cuidado porque existe um risco, existe uma ameaça. Então eu tenho medo para eu me cuidar. Tá? Então a pessoa que não tem medo de nada não é corajosa. Tá? Não é corajosa, ela pode ser até psicopata. Tá? Ela pode ter um problema psiquiátrico. O corajoso é aquele que tem medo, mas enfrenta o medo. Tá? Então ter coragem é enfrentar os medos, porque o medo faz parte das emoções humanas. Tá? Das 5 emoções da medicina chinesa, das emoções dos gregos, várias escolas falam nas emoções. O medo é a emoção que enfraquece o rim quando é em excesso, mas ela é uma emoção que serve para autopreservação. Tá? A autopreservação, que é a primeira lei da vida, a autopreservação. Então, se eu não tenho medo, eu vou me colocar em situações de risco, eu vou fazer coisas que podem me prejudicar, me ameaçar, se eu não tiver medo, não é verdade? Sabe que todas as emoções e os sentimentos fazem parte, as sensações e funções também. Você sabia que a dor também tem? Ah, não queria sentir dor. Ah, dor é muito ruim. Gente, vocês sabiam que existe uma síndrome na medicina conhecida, que as pessoas não sentem dor, elas têm, vamos dizer assim, que é um defeito, entre aspas, neurológico. Então a pessoa não tem os receptores de dor ativos. Ela não sente dor. Você fala, nossa, que maravilha, a pessoa não dói nada. É uma coisa horrorosa. Sabe por quê? Que essas pessoas se queimam, essas pessoas se cortam, essas pessoas se quebram e não sentem. Elas se lesionam em demasia, porque a dor é uma proteção. Quando eu sinto dor, eu observo o que está acontecendo e eu me cuido. Então não sentir dor é muito ruim, não sentir medo, não sentir amor, não sentir nenhuma emoção, nem positiva nem negativa, é muito ruim para a vida e para a nossa saúde, tá? Temos que confiar nas leis universal da ação e reação. Lídia, exato. Cami, falta equilíbrio e solidariedade. O Brasil está em segundo lugar nos óbitos. Gente, o Brasil está em segundo lugar nos óbitos. Isso não é terrível? Terrível, gente, é terrível. A gente podia estar em segundo lugar na educação mundial, na distribuição de riqueza, na honestidade dos políticos, na consciência do povo, na saúde, nos indicadores de saúde e qualidade de vida. A gente podia ser o segundo, primeiro, pelo menos entre os 10, né? Porque nós estamos em tamanho e em economia entre os 10, pelo menos, do mundo. Poderíamos estar nos melhores indicadores também, não nos níveis de morte, né? Rosana, é ruim julgar, mas numa pandemia os egocêntricos sobressaem. Sem julgamento, somente observação, né? Aí Cunha, Cida entrou, querida, tudo bom? Simone, o Brasil está sendo visto como um risco sanitário pelos países vizinhos. Vergonha para nós. Vergonha, fecha a fronteira, não deixa nenhum brasileiro ir para fora. Fazer o quê, né? A gente cria fama, como diz o ditado, né? Como é que é? Cria fama, deita na cama. Então agora, se a gente criou essa fama para o mundo vai responder. É como a Lídia falou, ação e reação. Michela Pietra entrou, Lucas Rodrigo entrou. Cláudia Duarte Cunha, Cláudia, tudo bem? Cláudia é jornalista, podia ver essa situação aí, né? Tem várias pessoas aí ajudando a divulgar as coisas boas que estão acontecendo e também os riscos, né? Cláudia tem aí a coluna no AT, ela é muito ativa. Bem-vinda para contribuir aqui com a nossa live diária. A Maria Fabeiro entrou também. Então, o pessoal que está entrando, Bre Rocha. Alencar Pinheiro, boa tarde. Querido Roberto, boa tarde. Boa tarde. WR76312, seu código entrou também. Então, bem-vindos a todos, a todas. Estamos aqui conversando sobre essa situação inusitada, né, de uma pessoa que sabia que está contaminada e foi lá fazer reuniõezinhas na casa dos amigos. Então, o que a gente pode falar quanto a isso, né? O que a gente pode pensar e refletir sem julgamento, mas somente observando quanto a isso, tá? Realmente é algo que a gente precisa olhar. Nesse momento, como eu sempre digo, a gente que trabalha com constelação familiar, a gente sabe que as doenças, eu sou médico, psicólogo, doença tem função. Gente, doença também não vem para o mal. Como assim? A doença não vem para o mal. A doença vem para nos alertar, a doença vem para nos ensinar algo, para mostrar que alguma coisa na nossa vida, no nosso sistema familiar, no nosso estilo de vida, comportamento, nas nossas emoções, sentimentos, não está saudável. A doença vem para impedir que a gente evolua para a morte e que a gente evolua para a loucura. Isso que a gente estuda na sistêmica. Então, se eu tenho uma vida doentia,
em que eu me coloco em risco, sei lá, se eu uso droga, ou se eu tenho alguma compulsão grave, ou se eu, enfim, não cuido da minha saúde, a doença vem e fala assim, pode parar, pode parar. Se você continuar fazendo isso, você vai morrer, ou você vai enlouquecer, vai perder a razão, enfim. Então a doença ela vem para nos ensinar, a função dela é observe o que está acontecendo, mude o seu caminho para algo mais saudável. Então a doença é nossa amiga, eu tenho que olhar e ser um aliado da doença. Isso enquanto nível pessoal e familiar. Quando a gente vê uma pandemia, eu tenho falado muito isso nas lives, a função de uma pandemia qual é? É mostrar que o mundo não está mais lidando bem do jeito como as coisas iam indo. Então, como é que estava a poluição, como é que estava a economia mundial, como é que estavam as pessoas se relacionando afetivamente, interrelacionando uma com as outras em termos coletivos, né? Então a doença veio mostrar assim, olha, vamos reavaliar tudo isso, vocês vão ter que parar, lidar com o tempo de uma maneira diferente, lidar com as emoções de uma maneira diferente. Então essa pandemia veio para isso, para nos mostrar muita coisa, ok? Samantha, seu comentário sobre não ter medo me lembrou um filme, mas não o foco do filme era medo, mas dor. Exato, mas todas as emoções e sentimentos que nós não conseguimos lidar, elas vêm nos chamar para alguma coisa mais grave. Gilmar Menezes Cruz entrou. Alencar Pinheiro, eu entendo que o país infelizmente está como um navio à deriva. Aqui não é fórum de discussão política, mas é lamentável o que estamos assistindo. Uma pandemia não ser tratada com a devida importância. Exato, nós não discutimos política aqui, né, porque aqui tem pessoas de todas as abordagens políticas, todas as visões, religiões, não importa. O nosso objetivo não é discutir quem está certo e quem está errado. O nosso objetivo aqui é como é que nós podemos melhorar nesse tempo. Nós estamos hoje na nossa live número 67. Meu filho falou hoje, pai, você fez 67 lá, como é que você aguenta fazer? Eu falei, filho, um compromisso, né? Falou, nossa, é um compromisso lá atrás, 19 de março, quando eu comecei, eu já sabia onde isso ia dar. Aliás, eu achava que ia estar terminando por aqui, mas eu acho que ainda vai talvez dobrar a meta. Né? Nós vamos chegar aí em 3 meses, até mais de live, porque enquanto nós precisarmos estar juntos, nós vamos estar. E meu compromisso é esse, trazer isso, né, essas mensagens para todos, de reflexão, de dicas que o pessoal traz, dica de live, dica de curso, dica de filme, né? Notícias boas, positivas, quantas pessoas estão se curando, mas às vezes tem esses temas difíceis, né? Como que a gente trouxe hoje também, tá? A Joelita está dando uma dica, vamos lá falar da dica. O Fio Direito Sistêmico entrou, bem-vindas, bem-vindas. Filme, dica de filme, Contratempo, Netflix, suspense muito bom mesmo. Opa, vamos lá, vamos ver, hoje é sábado. O que dá para fazer sábado? Ficar saindo em balada, sair por aí? Não dá, mas para sair por aí, então vamos ficar em casa, ver um bom filme, ouvir uma boa música. Se a gente estiver com alguém, com a nossa família, vamos desfrutar da companhia, vamos conversar, vamos dançar, vamos bater papo, vamos fazer, enfim, namorar. O que quer que você possa fazer, faça coisas boas, não fique só vendo notícia ruim. O personagem, quando machucava alguma parte do corpo, ele não sentia dor e o ferimento cicatrizava rapidamente. Samantha está dizendo de algum filme que ela viu. Gilmar Menezes, trabalho de formiguinha. Débora, trabalho de formiguinha mesmo, né? É um trabalho. Você vê que todo dia estamos aí buscando trazer um pouquinho mais de informações, de conscientização também, né? E aí, se vocês tiverem mais alguma dica, se vocês tiverem aí alguma coisa bacana que vocês viram, uma dica de um filme, de um curso online, ou uma notícia boa que vocês possam trazer para nós, vamos lá, estamos aqui aguardando. E depois vamos ver se no final a gente faz também uma leitura, né, que a gente tem feito algumas leituras de alguns temas bem interessantes, né, e o pessoal tem gostado quando a gente fala sobre relacionamento, quando a gente fala sobre questões que dizem respeito ao amor, à saúde, são temas muito relevantes nesse momento mais do que nunca, em que a gente tem visto as pessoas se sentirem altamente ansiosas, estressadas, né? Pânico aí aumentando demais, as tendências depressivas também. Nós precisamos trazer um contraponto para isso, um contraponto de coisas boas, de coisas positivas. Débora, posso utilizar a imagem do umbigo? A imagem não é minha, eu peguei da internet, tá? Pode ficar à vontade, pode usar a imagem do umbigo à vontade, tá? Outro dia foi interessante que eu coloquei um vídeo, né? Não sei se vocês viram também, coloquei no Face, no Instagram,
e nas redes no WhatsApp do cord, do cordão, né? Aquele vídeo da mãe ligada pelo cordão umbilical com seu filho, e aí gerando aquele amor materno doentio, disfuncional, aquele amor que leva para a morte. E aí também teve muitos comentários, porque realmente era um tema de difícil, né, percepção, que chama muito a atenção das pessoas. Rosângela, quando falo que minha filha e família não vêm na minha casa, eu moro sozinha, as pessoas acham absurdo eu estar sozinha desde 16 de março. Minha filha não vem na minha casa. Não entendem que estamos nos cuidando, alguma coisa assim, né? Não terminou a frase, mas quando a Rosângela fala isso, eu conheço a Rosângela, eu conheço a Mariana, a Michel, né? São todas pessoas do bem, são pessoas muito bacanas que eu gosto demais. Estão cuidando, né? Porque a Rô já é do grupo de risco. E aí, o que adianta, né? A gente ficar se colocando em risco, colocando as pessoas que a gente ama em risco? Não vale a pena. Olha o vento aí batendo, vai virar o tempo, vai dar uma esfriadinha, né? A Tânia entrou, bem-vinda, Daniela Cristina Peçanha. Danusa Shira entrou também. A Sônia está aqui falando alguma coisa. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Não, deixa eu ver. Aqui. O filme Samantha que você está falando é daquela trilogia lá do Vidro. O último foi o Vidro, né? Que é esse rapaz, esse ator Samuel Jackson, que se quebrava todo, tá? E ele era o vilão, ele era o contraponto do super-herói que era o Bruce Willis. Esse filme aí que você está falando, eu não lembro o nome do filme, mas teve o último, o Vidro foi com o Bruce Willis, ele, e a Fera, que é outro filme lá também. É uma trilogia daquele indiano, Shyamalan, se não me engano o nome dele, que o melhor filme dele que ele fez foi O Sexto Sentido. Essa é uma dica de um filme de suspense fantástico. Foi o primeiro e melhor filme que eu vi do Shyamalan, se não me engano, Shyamalan, que é aquele indiano lá, bem talentoso, tá? É esse daí que você está falando, pelo que me consta aqui. E aí a Sônia também está dizendo aqui, dica de um filme legal, A Livraria, e uma live do Iguatemi Música, um pianista muito bom, às 15 horas. Legal, boas dicas. Alencar Pinheiro, acho que empatia foi um sentimento muito positivo nessa pandemia, para alguns, né? Espero que isso possa aumentar a empatia entre as pessoas, tá? Deixa eu ver o que mais. Simone, sobre a insônia na madrugada, eu li que você não deve lutar com insônia. Passou 20 minutos, você deve levantar e fazer alguma coisa. Voltar para a cama quando o sono voltar. É uma possibilidade. Ou então você fica na cama tranquila, se você aprender a meditar e você meditar deitado, a chance do sono vir é muito grande. Quando a gente medita deitado, o sono volta, porque dá aquela resposta de relaxamento, e aí a gente volta a engrenar a qualidade do sono, tá? Samantha, pode tirar aí o seu fixado, tá bom? Deixa eu ver se fui eu mesmo que fixei. Aqui, Julita, isso mesmo. A Elizabeth Mônica entrou, o Rafael entrou, e Rafinha, tudo bem? Ângela, amanhã começa um minissérie do Leandro Carnal, Felicidade Sem Fórmula. Eu gosto do Carnal. O filme é Corpo Fechado, Samantha, Bruce Willis e Samuel Jackson. É isso aí, eu tô com a memória boa. Tem um comentário meu que foi fixado, eu não sei como eu fiz isso, então desfixa, que agora eu não sei, está fixado aí o seu comentário. Deixa eu ver se fui eu. Fixar, denunciar, ocultar, deixa eu ver aqui. Desafixar, acho que fui eu mesmo que fixei, né? Sem querer talvez. Já desafixou, pronto, sem problema. Vamos tirar a rigidez e manter a flexibilidade. Estou praticando meditação, tem me ajudado muito, Alencar Pinheiro, exato. Meditação é fantástica, fantástica. Samantha, já tirei, fica tranquilo. Acho que fui eu que sem querer cliquei aqui alguma coisa e acabei fixando o seu comentário. Mas já está resolvido, já deram o nome. Eu estou querendo achar o livro aqui para... O livro, vamos ler hoje sobre este livro aqui, um livro muito bacana, do Bert Hellinger. No centro, sentimos leveza. No centro, qual centro? No centro, no meu centro. Meu centro vazio, inclusive, é o que a gente chama na constelação.
Né? O pessoal falou, mas o Bert Hellinger era espírita? Não, o Bert Hellinger era um padre católico. O centro que ele está falando não é o centro espírita, é o centro, aqui o vazio, o centro que a gente deveria atingir sempre quando faz meditação, ok? Nós vamos falar um texto deste livro hoje. A Viviane Rochas entrou, Simone Bruno entrou, Leila. Falência de empresa, perda de emprego, poder aquisitivo devido à quarentena, pode estar ligado às dificuldades enfrentadas por nossos ancestrais? Pode. Eu acredito assim, que tudo que a gente passa na vida tem alguma conexão com o sistema. Tá? Por quê? Porque nós estamos conectados ao nosso sistema. Então, se a gente passa por algum problema de saúde, por algum problema de relacionamento, por algum problema financeiro, a gente fala, mas isso é crise. Gente, mas da crise tem gente que enriquece na crise. Tem gente que empobrece na crise. No tempo bom, tem gente também que enriquece e também tem gente que empobrece. Isso falando da parte financeira. Tem pessoas que têm bons relacionamentos, maus relacionamentos em qualquer momento. Tem gente que repete padrões de relacionamento, vive se separando. Tem relações que têm traição. Né? Porque, mas isso é coincidência, encontrou com uma pessoa assim. Não existe. Não existe coincidência. Existe sim sincronicidade. Jung já falou muito sobre isso, tá? Sincronicidade, tá? Então, vamos lá, ver se tem mais algum comentário. A Nilce entrou, bem-vinda. O pessoal está entrando, compartilhando a live. Nós já estamos caminhando aí para uns quase 50 minutos de live. Deixa eu ver aqui um trecho que a gente possa ler hoje. Eu vou ler um trecho aqui, vamos ver se esse aqui é o que eu estou pensando, que eu estou me lembrando dessa parte. E falar sobre os limites da consciência. Os limites da consciência. Culpa e inocência, tá? Então, esse trecho aqui é o que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, falando aqui do Bert Hellinger, do livro No Centro Sentimos Leveza, né? Quando a gente está centrado, quando a gente está no centro vazio, a gente sente a leveza e a abertura de poder receber tudo que vem, tudo que vai aparecer. Isso é um movimento fenomenológico. Eu não estou fixo, preso a uma ideia preconcebida, ao modelo preconcebido, que tem que se encaixar dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito. Eu estou aberto para o que virá. Então isso é estar no centro. Isso tem a ver com mindfulness, que é aquele estado da meditação, atenção plena no aqui e agora. Quando nós vamos para uma constelação, quando nós vamos constelar, ou vamos participar de uma constelação, ou representar, sermos chamados para representar uma constelação, nós devemos nos manter na posição do centro vazio. Centro vazio significa eu estou aqui, estou presente, estou aberto para as informações que o campo sistêmico for trazer para mim. Tá? Então isso é estar no centro. Isso é um estado de leveza muito grande, porque a gente fica livre daqueles pesos do meu julgamento, das minhas ideias pré-concebidas, das minhas expectativas, das minhas intenções. Nada disso cabe quando a gente está aberto para ajudar, quando a gente está aberto, né, para poder estar presente, para poder ajudar os outros. É a mesma coisa que alguém, você está querendo desabafar, você está com um problema, você chega para alguém e a pessoa começa: você devia fazer isso, mas por que você não pensou naquilo? Mas isso está errado, mas isso está certo. Você sente espaço para colocar alguma coisa? Não. Se a pessoa simplesmente estiver ali vazia, ouvindo, acolhendo aquilo que você tem para falar, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir aberta para receber aquilo e para dar aquilo que você tem para dar, e o outro vai receber. Então a verdadeira troca de sentimento, a verdadeira possibilidade de ajudar, parte do princípio de você estar presente, que você está ali vazio para o aqui e agora, no aqui e agora, que é o mindfulness, né, da meditação, e é o centro vazio da constelação. No Congresso de Constelação Sistêmica do ano passado, em Ribeirão Preto, primeiro Congresso Internacional, o trabalho que eu apresentei, a palestra que eu dei lá, e a dinâmica que eu fiz lá com o Rodrigo também, foi justamente juntando esses dois conceitos no que eles tinham de comum: o mindfulness e o centro vazio, que para o Bert Hellinger é a mesma coisa. No livro do Bert Hellinger, A Cura, em que ele fala sobre muitos conceitos de saúde, o Bert Hellinger e doença, ele coloca que é essencial para a constelação a pessoa estar no centro vazio e entrar no estado de mindfulness e meditar. Então ele mesmo já tinha esses conceitos como uma linguagem comum, ok? Iraci Calef entrou, a Tati Kyo, Tati, tudo bem? Cláudia Joyce entrou, bem-vindas a todos que estão entrando.
muito bem-vindos. Vamos já nos encaminhando para o encerramento. Daqui a pouco já temos quase 1 hora de live. No Instagram ele faz uma contagem regressiva e ele corta. Se vocês quiserem assistir as lives anteriores, hoje é a live número 67. Eu acho que 63 ou 64, e pelo menos todas com os convidados que eu trouxe já estão lá no meu canal do YouTube. Você indo lá, clicando no sininho 2 vezes, você vai ser avisado todo dia que subir alguma live ou algum vídeo novo que eu fizer, você vai ser avisado clicando lá no sininho no meu canal do YouTube. Ok? Então é muito bom estarmos juntos todo dia nas nossas lives, discutir temas bacanas, dar dica. Aqui é um canal de notícias positivas, dicas e reflexões sobre a pandemia, mas com um enfoque positivo, um enfoque de coisas boas. Cida, vai ter mais com convidado? Vai ter sim. É que na correria eu acabo não convidando. Você convidar alguém é uma responsabilidade grande, para ver se o sinal tá bom, se não vai cair, se a pessoa vai ter disponibilidade, fazer arte para divulgar, mas sim, vai ter. Vai ter mais convidados aí que já estão na lista para participar de algumas próximas lives. Eu vou ser convidado semana que vem. O Luciano Alves, o psicólogo, o neuropsicólogo, que também é constelador, me convidou para uma live que será no canal dele, acho que vai ser quinta-feira que vem, se não me engano. Logo mais estarei divulgando, e aqui também na minha página do Instagram, também logo mais trarei algumas pessoas amigas para conversar numa parceria bacana e discutir sobre alguns temas. Vamos ver se não vai ter mais nenhuma pergunta, se não vai ter mais algum comentário. Vocês compartilharam, jogaram bastante coraçõezinhos, fiquei muito feliz, né? Esses coraçõezinhos coloridos subindo aqui, eles dão um colorido especial aqui à nossa live, muito gostoso ter os coraçõezinhos subindo, tá? Marilene, você está em minhas orações, acalme-se. Estou calmo, já estou bem calminho. Olha, eu fiquei bem, hoje fiquei muito indignado, meu fígado hoje fervilhou um pouquinho lá depois daquilo que aconteceu, que eu postei aí no meu Insta e no meu Face, tá? Que legal, vou assistir a live de vocês, legal. Chame pessoas para conversar agora. É uma boa ideia, né? De repente chamar algumas pessoas de vez em quando, fazer alguns comentários rapidamente. Eu gostei da sua ideia, Edgar Mota. Mas vamos lá, hoje acho que não dá mais, porque eu vou fazer a leitura e nós já estamos chegando perto aí do período do encerramento. Mas achei bacana essa dica, né? Chamar algumas pessoas e as pessoas entrarem, a gente falar algumas coisas e depois outra pessoa. Bacana, gostei da dica. Por isso que esse é um canal de dicas boas, dicas positivas, tá bom? Então vamos lá fazer a leitura. Hoje o livro é Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza, tá? Conferências e Histórias. É um livro bem leve para alguém que quer começar a conhecer as constelações familiares. Esse é um livrinho bacana. É um livro leve, de textos mais fáceis, ao contrário de outros do Hellinger, que são mais complexos de entender, ok? As pessoas gostam de participar. Sim, é verdade, um vídeo, né? Mas vocês estão sempre participando, colocando dicas e tudo mais. Uma ideia que eu tive é fazer pelo Zoom, né? Mas o Zoom é tanta gente que às vezes não dá para a gente poder, vamos dizer assim, administrar todos falando. Mas boa dica. E com certeza eu vou fazer isso sim nas próximas lives, tá bom, Edgar? Muito grato pela dica. E o texto de hoje chama-se Culpa e Inocência. Culpa e Inocência, tá? O conceito de culpa e inocência para a constelação sistêmica é um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado a falar no nosso dia a dia, na linguagem popular. Mas vamos lá que vocês vão, quem não está acostumado, conseguirá entender. Então, é em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois ela diz respeito a eles, aos relacionamentos. Todo ato que produz efeitos sobre outras pessoas é acompanhado por um sentimento ciente de inocência ou de culpa. E assim como os olhos, ao ver, distinguem constantemente o claro e o escuro, esse sentimento ciente discerne a cada momento se a nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele, ao relacionamento, é experimentado como culpa. O que o favorece é experimentado como inocência. Esse é o primeiro conceito, tá? Então muitas vezes a gente fala culpa é coisa ruim, inocência é coisa boa. Não. Na sistêmica muitas vezes é o oposto, porque vocês vão entender. Isso se dá em relação
aos relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, relacionamentos de povo, de país, isso vocês vão ver. Por meio do sentimento de culpa, a consciência nos puxa as rédeas e nos impele a mudar de direção. Pelo sentimento de inocência, ela nos solta as rédeas e um vento fresco infla as velas do nosso barco. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico, assim como um sentido interno, por meio de sensações de conforto e desconforto, constantemente nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio. Um outro sentido interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos importantes. Então é assim que se manifesta o sentir em relação aos nossos relacionamentos, como culpa e como inocência. Continuando, o sucesso dos relacionamentos depende de condições que no essencial nos são pré-estabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico, com relação às orientações básicas, em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato, caso desejemos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compensação antes que haja um acidente e nos equilibramos a tempo. Então, entre a inocência e a culpa acontece isso também. Da mesma forma, um sentido superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e compensação quando nos desviamos das condições de sucesso de nossos relacionamentos e colocamos em risco nossa integração ao grupo. Colocamos em risco o pertencimento, pertencer. A primeira lei sistêmica de Bert Hellinger, a primeira das 3 ordens do amor, é o pertencimento. Nós fazemos tudo desde crianças, desde pequenos. Nosso maior medo é perder o pertencimento, é sermos excluídos do sistema. Então, para não sermos excluídos, a gente faz tudo para pertencer. Tá? Isso fala de muitas coisas que acontecem na nossa vida, nas relações afetivas posteriores, na maneira como a gente lida com a profissão, com o sucesso, com o dinheiro. Tem tudo a ver com essa questão de culpa, inocência e pertencimento. Tá? Quem já conhece, fez o curso de Formação Consciência Sistêmica, já conhece do que a gente está falando. Os outros a gente vai procurar fazer uma explicação aqui. Continuando o texto. A semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentido interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo juntamente com seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações de desprazer e prazer. Esse desprazer é sentido como culpa e esse prazer é sentido como inocência. Culpa e inocência servem, portanto, um e outra, a um senhor. Ele as atrela a um carro, guia-as numa direção e elas puxam o carro como uma parelha presa a uma corda. Alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantêm na trilha. Às vezes tentamos tomar as rédeas nas mãos, mas o cocheiro não as solta das suas. Nesse carro só viajamos como prisioneiros e convidados. O nome do cocheiro é consciência. Deu para entender? Ainda não? Então vamos explicar, dar alguns exemplos sobre essa questão, tá? Então vamos lá. Lembra do tempo, na época da Segunda Guerra, por exemplo. Na época da Segunda Guerra, lá na Alemanha, né? Os nazistas dominando, levando lá, pegando os judeus, negros, homossexuais, mandando para campo de concentração, matando. Tinha pessoas, você vê, um povo inteiro, um povo extremamente culto. O maior número de prêmios Nobel do mundo era da Alemanha naquela época, não sei nem se ainda hoje ainda é. Um povo altamente inteligente, educado. O que fez? Foi capaz de mandar milhares, milhões de pessoas para a morte. E quando eles faziam isso, eles sentiam culpa? Quando os soldados matam pessoas, eles estão numa guerra entre 2 países, e você, como soldado, vai lá e mata outra pessoa, você se sente culpado? Tem pessoas que sentem sim, mas a maioria faz aquilo e acha que está certo. Por quê? Porque aquilo traz uma inocência perante o grupo, perante o clã, perante o país. Então fazer isso é esperado. Isso traz uma sensação de leveza. Por quê? Porque eu estou pertencendo ao meu grupo. Quem não aceita fazer isso, o que acontece? É excluído, não é? É um traidor, é um fugitivo, não é? Não tem nomes para tudo isso? A pessoa fica culpada por algo, por não estar mais fazendo o que aquele grupo espera. Vamos pegar isso num
vamos dizer assim, numa dimensão menor, na nossa família. Então, na minha família, se todo mundo, por exemplo, tem relacionamentos afetivos difíceis, tem relacionamentos com sofrimento, as pessoas não se dão bem, muitas vezes não se separam, ficam aguentando relações pela vida inteira doentias, né? As pessoas não têm relacionamentos afetivos saudáveis. Aí eu vou chegar lá e vou ter um relacionamento afetivo saudável. O que eu vou sentir? Provavelmente eu vou sentir que eu estou traindo a minha família, uma lealdade sistêmica. Então o que eu posso fazer? Achar pessoas por sintonia que vão replicar o tipo de relacionamento que tem na minha família, nas pessoas da minha família. Então eu também vou ser um fracassado no amor, ou também vou ser um fracassado na parte profissional, ou também vou ter dificuldades com dinheiro. Por quê? Porque esse é o padrão do meu sistema familiar, e aí, fazendo isso eu me sinto inocente. Não é que eu vou pensar nisso, mas assim, eu não sou diferente. Ser diferente da família, então de repente todos têm problemas financeiros e eu vou lá e começo a prosperar. Todos têm dificuldade de ter relações afetivas saudáveis e eu vou começar a ter sucesso e prosperidade. Será que eu vou ficar tranquilo em fazer isso? Provavelmente não. Eu vou sentir culpa. Mas aí a gente fala, essa culpa, ela se chama má consciência. A minha consciência vai ficar má, por quê? Porque eu vou sentir culpa. Mas isso é ruim? Não. É bom para mim. É bom para mim e para o meu sistema. Porque se eu conseguir romper com esse padrão doentio, disfuncional da minha família, para mim vai ser melhor, para a minha vida vai ser melhor. E, consequentemente, eu posso romper esse padrão sistêmico e as próximas gerações não precisarão repetir esse modelo, não precisarão repetir esse padrão. Então eu consegui trazer um movimento mais saudável para o sistema, não porque eu sou nada demais, mas porque eu fiz diferente. Eu assumi essa culpa, essa má consciência e consegui fazer diferente, e assim ajudei o meu sistema. Se eu mantenho o padrão e continuo fazendo o que todos fizeram, continuo conectado com o passado de uma maneira disfuncional, de repente eu também vou ter problema com a prosperidade, com o profissional, com o amor, enfim, mas eu faço tudo igual que os outros fizeram. Então eu fico na boa consciência, eu fico na inocência. Isso é bom? Não. Então boa consciência não é bom. Má consciência não é mal. Entende? Isso é só uma pitadinha do conceito de consciência que a gente tem sob a abordagem e a visão sistêmica. E aí já estamos aí chegando ao final da nossa live. Espero que tenham gostado desse tema. Para mim isso é fantástico, é super interessante. Deixa eu ver aqui, tem uma dica aqui, ó, a Alencar Pinheiro. Estou fazendo os 21 dias com o Deepak Chopra, muito legal. Tá também ele também um pouquinho sobre constelação, muito interessante. Ótima dica, Deepak Chopra. Eu gosto muito do Deepak Chopra. Há muito tempo que eu leio as obras dele e gosto demais. Angela está dizendo que no canal do YouTube da Bert Sophie Hellinger, a Sophie está postando reflexões de domingo, narradas por Bert. Muito bom. Obrigado pela dica, Angela. Marilene, lembrei do filme Menino de Pijama. Observamos muito essa dinâmica nas constelações. É exatamente, né, Lídia? A boa e a má consciência, culpa e inocência. Observamos direto isso nas constelações. Donatella Mística, muito bom aprender cada vez mais. Venha aprender mais, venha fazer o curso Consciência Sistêmica. É uma transformação para a vida. Ângela, má consciência, ovelha negra, no sentido de querer fazer diferente e prosperar. Sim. Donatella, obrigada demais por compartilharmos. Gratidão, cuide, gratidão, gratidão. Gente, eu que agradeço vocês, tá? Estamos chegando ao final aqui da nossa live. Mais um dia de live. Hoje com desabafo. Cuide-se, calma. Jô, já estou bem calmo, Jô. Já fiquei calmo. Eu fiquei muito indignado, mas foi só lá no plantão e depois eu coloquei para vocês, mas já estou bem calmo novamente, né? Porque eu penso assim, cada um vai ter de acordo com o que fizer. Eu, na minha consciência, vou ter os reflexos disso, os outros também. Eu não posso querer mudar e nem quero mudar a vida de ninguém, tá bom? A Donatella Mística está se programando para fazer o Consciência Sistêmica, que maravilha! Muito bom, se cuidem vocês, gente, cuidem-se, fiquem bem, tá bom? Não saem de casa, sábado à noite, todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite, como disse nosso querido poeta, músico Lulu Santos, nós vamos esperar alguma coisa do sábado à noite em casa, né? Infelizmente ou felizmente, se a gente pode estar em casa, se a gente pode estar com saúde, vivo, e com as pessoas que a gente ama, próximas ou à distância,
Gratidão, tá? Cuidem-se, nosso mantra, tudo passa, isso também irá passar e hashtag vamos passar por isso juntos, tá bom? Sintam-se fortemente abraçados. Um beijo no coração para vocês, tá? Vamos ter um bom sábado todo mundo. Amanhã, domingão, estaremos aqui também. Vocês sabem, chova, faça sol, feriado antecipado, feriado prolongado, chuva, não tem problema. Nós estaremos, se Deus quiser, se estivermos saúde, estaremos aqui juntos todo dia, até quando for necessário, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, se cuidem. Logo mais essa live também vai estar no YouTube, como todas as outras. Um beijo no coração. Tchau, pessoal. Até amanhã.